Seguinte, se você já pesquisou como deixar o seu Windows mais rápido, ou se você usa aquelas versões modificadas de Windows achando que são mais leves, eu tenho uma péssima notícia para você. Muitos tutoriais por aí ensinam a desativar um serviço chamado Sysmain, ou a desligar a compressão de memória do Windows, dizendo que isso vai liberar RAM e deixar o seu PC voando, principalmente para quem já tem 16 GB ou mais. Isso é um tiro no pé. Fazer isso não só deixa o seu computador mais lento, como diminui a vida útil do seu SSD ou NVMe. No vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente por que isso é um erro e te mostrar o comando certo para verificar e consertar este problema de uma vez por todas. Meu nome é Daniel, seja bem-vindo ao canal VCT Tecnologia. Nesse canal dou dicas de Windows, celulares, inteligência artificial e muito mais. Recomendo você se inscrever caso não seja inscrito, deixar o like para fortalecer se este vídeo for útil para você e também ativar as notificações para não perder nada. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos começar com uma coisa importante. Quando você vê que o Windows está usando bastante RAM, isso não quer dizer automaticamente que tem algo errado. A memória RAM é muito mais rápida que qualquer SSD, então sempre que o Windows consegue manter dados importantes na RAM, ele evita buscar tudo de novo no armazenamento. Na prática, isso pode fazer programas abrirem mais rápido, arquivos carregarem com mais agilidade e o sistema responder melhor. O detalhe é que muita gente confunde isso com memória ocupada demais. Mas existe uma diferença entre memória realmente presa por um programa pesado e memória usada como cache pelo sistema. Quando o Windows usa a memória como cache, ele pode liberar essa memória se outro programa precisar. Então, em muitos casos, aquela RAM em uso não é um problema. Ela está sendo usada para acelerar o sistema. E o que é o cache de memória do Windows? Imagine que você abre sempre os mesmos programas. Navegador, editor de vídeo, Discord, Steam, Photoshop ou qualquer outro aplicativo. O Windows ele percebe esse padrão e vai tentar manter partes desses dados prontas ou acessíveis. Isso é uma forma de cache. Cache é basicamente uma memória temporada usada para evitar que o sistema tenha que carregar tudo do zero toda vez. É como deixar ferramentas que você usa com frequência em cima da mesa, em vez de guardar tudo dentro de uma gaveta fechada. O Windows faz isso com dados e programas, e é por isso que muitas das vezes, depois que você abre um programa uma vez, ele abre mais rápido na segunda. Não é mágica, pessoal, é gerenciamento de memória, simples assim. Agora vamos falar de um dos recursos mais atacados em tutoriais de otimização, o Sysmain. Antigamente ele era conhecido como Superfetch. O trabalho dele é analisar o uso do computador e ajudar o Windows a carregar de forma mais eficiente os programas que você costuma usar. Muita gente recomenda desativar o Sysmain dizendo que ele consome disco, RAM ou processamento. Em alguns casos específicos, principalmente em máquinas antigas com HD mecânico e pouca RAM, ele até poderia causar algum incômodo. Mas em PCs modernos, principalmente com SSD e um Windows 11, sair desativando esse serviço sem necessidade pode não trazer benefício algum. E em alguns casos pode até piorar a experiência. Porque você tira do sistema uma ferramenta que ajuda no carregamento e na organização do uso de memória. A ideia aqui não é dizer que nunca existe exceções. Elas existem. A ideia é não desative por padrão só porque um tutorial mandou. E o outro recurso importante é a compressão de memória. Quando a RAM começa a ficar mais cheia, o Windows tem algumas opções basicamente. Ele pode mover dados para o arquivo de paginação, que fica no seu SSD ou HD, ou pode comprimir alguns dados diretamente na RAM. Comprimir dados na RAM, pessoal, significa guardar essas informações de forma mais compacta, ocupando menos espaço. Isso exige algum processamento, mas geralmente é melhor do que jogar tudo imediatamente para o armazenamento, que é mais lento que a RAM. Em outras palavras, a compressão de memória ajuda o Windows a lidar melhor com situações em que a memória está mais pressionada. E de novo, desativar isso sem motivo algum pode fazer o sistema depender mais do SSD e ficar menos eficiente. E agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, um comando onde vocês conseguirão verificar esses recursos diretamente via PowerShell, né? E esse comando, pessoal, ele só vai funcionar no PowerShell, ele não vai funcionar no prompt de comando. Se você abrir aqui o prompt de comando, ó, clica com o botão direito e clica aqui em terminal, sempre como administrador, tá bom?
Você pode ver que ele já abriu o meu PowerShell. Por quê? Porque eu já tenho configurado por padrão o PowerShell. Eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para configurar o PowerShell, abrir como padrão para vocês como terminar. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês que via prompt de comando, que é o nosso CMD, eu vou mostrar que ele não funciona, tá? Então esse aqui é o comando, ó. Ele não é reconhecido pelo prompt de comando e ele é reconhecido sim pelo nosso PowerShell. Então, como que você faz, pessoal, para colocar o PowerShell, que é o que eu recomendo, como terminal padrão? Você vai vir aqui nesta setinha, você vai clicar aqui em configurações e aqui em perfil padrão, no inicialização, você pode ver que ele já está com o PowerShell porque eu já defini. O seu provavelmente estará com o prompt de comando. Você vai alterar para PowerShell e você vai clicar em salvar. Fazendo isso, pessoal, toda vez que você abrir o seu terminal, ó, você vai abrir aqui, como sempre, como administrador, ele já vai abrir automaticamente aqui no seu PowerShell. Mas vamos lá, vamos executar o nosso comandinho, que é esse aqui. O comando estará no primeiro comentário fixado, tá? Dos dois comandos que eu vou falar nesse vídeo. E aqui eu vou explicar basicamente aqui, rapidamente, o que cada uma dessas questões aqui, elas significam e por que que a gente tem aqui as opções de falso, true, etc, tá bom? Então vamos às explicações. Começando aqui pelo primeiro recurso, que é o Application Launch Prefetching. Esse recurso, pessoal, ele ajuda o Windows a carregar programas mais rapidamente, analisando padrões de uso. O segundo é o Application Pre-Launch. Ele permite que alguns aplicativos sejam pré-carregados em segundo plano para abrir mais rápido quando você os utilizar. O terceiro é o Max Operation API Files. Esse aqui é o limite máximo de arquivos que determinadas operações da API de gerenciamento de memória podem processar. É um valor técnico usado internamente pelo sistema. Esse importa bastante, pessoal. Memory Compression. Isso aqui é a compressão de memória, pessoal. Quando a RAM começar a encher, o Windows comprime dados pouco usados em vez de gravá-los imediatamente no disco, melhorando o desempenho. Isso aqui, pessoal, é o principal que a gente precisa ter ativado. O próximo, Operation API. Isso aqui, pessoal, são recursos avançados da API de gerenciamento de memória que estão desativados. Normalmente não afeta usuários comuns. Page Combining. Quando ativado, páginas iguais são armazenadas apenas uma vez na RAM para economizar memória. Basicamente é isso. E o último, PS Computer Name. Isso aqui, como o comando foi executado localmente, esse campo não aparece. Ele aparece como vazio, como vocês estão vendo aqui. O que na prática importa bastante para a gente? Basicamente são dois, o Application Pre-Launch e o Memory Compression. Por que alguns aparecem como true e false e outros, em alguns casos, no seu caso, por exemplo, você poderá ver isso aqui tudo como false? Porque o seu serviço, o sysmain, ele estará desativado. Se o serviço sysmain estiver desativado, você verá isso aqui tudo como false. Vamos ver na prática. Então, eu vou aqui dar um Windows R, né? Ou vou pesquisar aqui, ó, services.msc. Eu vou abrir os nossos serviços, deixa eu trazer ele para cá. Vou procurar aqui o serviço de sysmain. Basta você dar um S ou SY, ele já vai vir direto aqui, tá? Clicou duas vezes em cima, ó, eu vou primeiro parar. E eu vou colocar aqui em desativado. Só para mostrar para vocês como vocês verão se o serviço sysmain estiver desativado, como eu mostrei aqui. Então aqui eu vou executar novamente e vocês podem ver que tudo vai estar como false. Então aí é a importância de deixar o sysmain ativo. Então se ele estiver desativado, como eu mostrei para vocês, vocês vão entrar nos serviços, clica em cima dele duas vezes, clica aqui em automático ou se você tiver HD, automático atrás na inicialização, no caso de SSDs deixem em automático, clique em aplicar e clique em iniciar. Espere ele iniciar, ok, com ele em execução automático. Aí você pode fechar. Se você voltar aqui, você vai ver que já vai estar como estava anteriormente, tá bom? E uma vez explicado, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um outro comando para que caso a memória, né, de vocês, o Memory Compression, não esteja ativado, ele esteja como false, mesmo que o sysmain de vocês esteja ativado, eu vou mostrar agora para vocês um outro comandinho que também estará no primeiro comentário fixado, tá?
Olha, esse aqui é o comando. Vou deixar ele para facilitar no primeiro comentário fixado, como eu comentei. Basta você executar. Aparentemente não modificou nada, mas a próxima vez que você executar este comando aqui, você vai ver que ele já vai estar aqui mostrando, como no meu caso, como true. Outro detalhe, pessoal, o page combining, ele não deveria estar como true, uma vez que ele é um recurso que o Windows pega páginas de memória idênticas e as juntas para economizar ainda mais espaço? No meu caso, não, e eu vou explicar o motivo. Eu tenho bastante memória disponível. Eu vou abrir aqui para vocês verem, ó, o gerenciador de tarefas. Vejam só, essa é a quantidade de memória que eu tenho na minha máquina. Então eu tenho muita memória RAM, tenho 64 GB de memória RAM. Essa opção, vocês verão uma diferença, ela estará aqui como true, em casos de máquinas que têm 4 GB ou menos de memória RAM. Então, máquinas que são mais modernas, você não precisa se preocupar com essa questão. Se você, assim como eu, tem um computador com boa quantidade de memória RAM e um processador forte, o Windows ele já entende que não precisa fazer esse esforço extra, porque a RAM não está no limite. Então ele desativa o Page Combining automaticamente para poupar o processador. O false aqui, pessoal, ele basicamente significa apenas que a sua máquina é potente o suficiente para não precisar desse recurso extremo. O importante mesmo é o Memory Compression estar como true. Tenham isso em mente. E fazendo estes dois passos aqui que eu mostrei para vocês, vocês já conseguirão deixar ele basicamente ativado. O resumo da ópera é basicamente o seguinte, pessoal. O Windows moderno é muito mais inteligente do que a gente pensa. Deixe o sistema gerenciar a sua memória RAM. Ter RAM livre, sem uso, é dinheiro jogado fora. O sistema tem que usar o que você tem disponível para deixar tudo mais rápido. Fuja dessas dicas milagrosas de internet que mandam desativar serviços essenciais ou usar versões light do Windows que saem capando tudo. No longo prazo a conta chega, pessoal, e geralmente é na vida útil do seu hardware. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como o seu PC funciona e te salvou de fazer besteira, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para ter mais dicas reais de tecnologia, sem enrolação e sem mitos. Te espero no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!